Gostava de começar por cumprimentar todos os presentes, agradecer o facto de terem mostrado disponibilidade para este momento em que fazemos formalmente a apresentação da rede de bibliotecas da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia. Antes de mais, permitam-me que faça um cumprimento e um agradecimento muito especial à doutora Mafalda Lopes, que daqui a pouco irá apresentar aspectos relevantes do regulamento e da rede de bibliotecas, e este agradecimento resulta muito do fantástico contributo que deu para que possamos estar aqui hoje. De facto, foi uma peça fundamental para que tudo isto esteja a acontecer e não me queria, logo no início desta sessão, deixar de agradecer. E agradecer também ao Dr. Francisco Vieira, que é o coordenador do serviço onde a Mafalda trabalha e exerce a sua função, pela disponibilidade e o enorme contributo que deu para que fosse possível estarmos aqui hoje. Muito obrigado aos dois e a todos aqueles que colaboram para que as coisas aconteçam quando é necessário. Naturalmente, cumprimentar também a doutora Márcia Pereira, agradecer também o contributo que deu na organização deste evento. Só por isso, pelo trabalho de todos, é possível estarmos aqui. Acredito que a maioria de nós tenha consciência do que é a Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, mas talvez neste momento em que estamos a criar um novo mecanismo de funcionamento da RACS, talvez seja relevante fazer uma breve síntese do que nos dizem os estatutos da RACS e porque é que cada um de nós, de forma voluntária e gratuita, empresta o seu trabalho no dia a dia para a Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia. Esta rede foi constituída com a missão de promover a formação e a cooperação científica na área das ciências da saúde entre instituições do ensino superior e centros de investigação de países e comunidades da língua portuguesa. Assumindo como um dos pilares fundadores o valor da cooperação, é a finalidade da RACS, Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, afirmar-se como um instrumento facilitador da agregação de interesses científicos e académicos de países e comunidades de língua portuguesa, contribuindo, por um lado, para o desenvolvimento e consolidação de intercâmbios em plataformas nas mais variadas áreas de interesse e, por outro, para a afirmação do conhecimento na área das ciências da saúde entre instituições de países que partilham um longo e rico património de ligações históricas e linguísticas. Temos, todos sabemos bem isto, pontos de convergência em várias vertentes da missão institucional das instituições de ensino superior e dos centros de investigação de países e comunidades da língua portuguesa, pelo que foi objetivo criar a RACS para que possamos, dessa forma, melhorar e sedimentar as colaborações existentes e promover um maior intercâmbio académico entre investigadores, docentes, estudantes e todos aqueles que de alguma forma se importam e têm trabalho na área das ciências da saúde com vista à sua valorização. A RACS deve privilegiadamente orientar a sua atuação no sentido da concretização de uma prática de partilha e colaboração institucional que esteja efetivamente apostada em promover intercâmbios potenciadores da afirmação do conhecimento na área das ciências da saúde, com vista à melhoria da qualidade de vida e da inclusão social na perspectiva global do desenvolvimento. Foi, então, com base em todos estes princípios que em 2016 foi criada a Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, que tem, como já referi, como missão a promoção da formação e cooperação científica na área das ciências da saúde entre instituições de ensino superior e centros de investigação de países e comunidades de língua portuguesa. Desta forma, é possível contribuir para dinamizar e fortalecer a cooperação internacional no contexto de investigação e desenvolvimento e inovação. Este contexto que acabo de vos apresentar do que é a Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia tem vindo ao longo dos anos a ser alvo de trabalho e de envolvimento de muitos de nós que, como eu referia, emprestam o seu trabalho, oferecem o seu trabalho para o engrandecimento da RACS. A RACS tem criado várias
várias dinâmicas para o seu desenvolvimento. Temos hoje uma relevante atividade em várias áreas, nomeadamente na divulgação científica, através da revista, a que designamos de RevSalvos, através da mobilidade que estamos agora a tentar desenvolver mais do programa Motos, ou seja, temos de facto um conjunto de atividades relevantes ao nível da RACS. Queria dizer-vos que isto acontece pelo trabalho de muitas pessoas. O trabalho da RACS acontece, de facto, porque muitos desenvolvem o seu trabalho. E queria dizer-vos, em nome do presidente da direção da RACS, o professor Dr. Jorge Conde, que é o presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, também, que é com muita satisfação que vemos a RACS desenvolver-se ano após ano. E neste contexto, esta dinâmica de criação de uma rede de bibliotecas é mais um passo que estamos a dar. E, afinal de contas, porquê é que estamos hoje a apresentar a rede de bibliotecas da RACS? É que no plano estratégico trienal que foi apresentado em Conselho Geral da RACS no dia 22 de março de 2022, nesse plano trienal 2022-2024, escrevemos como um dos eixos estratégicos, o eixo 10, a criação de uma rede de bibliotecas da saúde da lusofonia para promover a partilha de recursos bibliográficos entre membros da RACS. Este objetivo é reforçado nas considerações finais do plano de atividades da RACS de 2022, quando ainda se prevê o lançamento de uma rede de partilhas de recursos bibliográficos de ciências da saúde. Ou seja, estamos hoje, dia 9 de novembro de 2022, a cumprir uma das apostas do plano de atividades da RACS para 2022, que, como eu referi, previa o lançamento desta nossa rede. Com este enquadramento, a direção da RACS deu início ao processo de criação de uma rede de bibliotecas designada Index RACS. É assim que estamos a apresentar a nossa rede de bibliotecas. Passaremos a partir de agora a designá-la como Index RACS, através da captação de recursos internos, interessados e disponíveis, de forma voluntária, para o desenvolvimento deste projeto, fomentando a livre participação e a ampla cooperação de membros associados. Foi assim, então, que criamos a Index RACS. Este passo que estamos agora a dar carece ainda de uma consolidação mais efetiva e que estamos a pensar sermos capazes de concretizar até ao final do ano de 2022. Como é possível verificarem no regulamento da rede de bibliotecas, já disponível, esta rede é composta basicamente por dois órgãos de gestão, o Conselho Estratégico e a Comissão Coordenadora. A Comissão Coordenadora é formada por 3 representantes eleitos pelo Conselho Estratégico, de entre os seus membros. Um deles desempenhará o papel de coordenador e teremos também 2 vice-coordenadores. Mas, como é óbvio, para que possamos nomear a Comissão Coordenadora, precisamos que seja, nesta altura, constituído o Conselho Estratégico. E fica aqui o desafio para todos os que nos acompanham e que fazem parte de organizações aderentes da RACS, para que, com máxima brevidade, façam a indicação do representante e do suplente de cada uma das instituições, para que possamos constituir o Conselho Estratégico com maior brevidade. Como eu referia, estando constituído o Conselho Estratégico, estamos em condições de colocar em funcionamento a Comissão Coordenadora. Até lá, a Comissão Coordenadora irá oficiosamente ser constituída por mim, pela doutora Mafalda Lopes e por toda a direção da RACS, que dá naturalmente o apoio necessário para a continuidade dos trabalhos. Darei de imediato a palavra à doutora Mafalda Lopes para apresentar aspectos relevantes para a continuação destes nossos trabalhos e queria também dizer que iremos solicitar a colaboração de todos
de todos os que aqui estão, mas também de todas as instituições, para a identificação dos recursos disponíveis no âmbito de todos os parceiros da Rede Académica das Ciências da Saúde, e também um questionário de levantamento de necessidades. Ou seja, estas duas ferramentas, a identificação dos recursos disponíveis e o questionário de levantamento de necessidades, fará com que estejamos mais capazes de oferecer a todos aqueles que vierem a ter interesse na rede de bibliotecas, a oferecer, como eu dizia, aquilo que de facto é relevante para cada um de nós. Sabendo as necessidades de cada pessoa, de cada instituição parceira da RACS, estaremos mais perto e mais capazes de responder a essas necessidades e de oferecer recursos adequados a tal. E naturalmente para isso, para sermos capazes de responder e de oferecer soluções para as necessidades que todos temos que elencar aquilo que são os recursos que cada um de nós é capaz de oferecer. Como eu dizia no início, a RACS funciona pelo trabalho gratuito e pela disponibilização daquilo que cada um de nós é capaz de oferecer. Funciona também muito por aquilo que é a disponibilidade das instituições parceiras da RACS. E também neste caso, no caso da rede de bibliotecas, os recursos disponíveis para todos serão naturalmente elencados por via daquilo que cada um de nós é capaz de oferecer e de colocar à disposição de todos. É esta a nossa intenção, num ponto de vista de participação comunitária, sermos capazes de ajudar-nos uns aos outros e, por via disso, evoluirmos. Vamos também apresentar uma proposta de organização de conteúdos da rede de bibliotecas e esta organização de conteúdos será naturalmente validada também pela Comissão Coordenadora e pela Direção da RACS. Em síntese, era isto que eu tinha para apresentar nesta fase inicial, nesta fase de contextualização e de apresentação da rede académica, da rede de bibliotecas, da rede académica das Ciências da Saúde da Lusofonia. Desejo a todos a continuação de uma excelente tarde ou manhã, dependendo do local onde nos estão a ouvir, e passo então a palavra à doutora Márcia Pereira e à doutora Mafalda Lopes para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, professor Luís. Muito obrigada pela sua nota introdutória e pela excelente apresentação efetuada. Passo então a palavra à doutora Mafalda Lopes para que possa dar continuidade aos trabalhos. Por favor. Muito obrigada, Márcia. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradecer as palavras do professor Luís e agradecer também o convite para participar neste desafio, sendo que não conhecia ainda a atividade da rede. E, portanto, eu preparei aqui uma pequena apresentação para partilhar algumas ideias, para dar seguimento a esta nota introdutória que o professor Luís fez. E são ideias globais que vão buscar aqui um bocadinho de dois artigos que estão inscritos no regulamento da Index RACS e que, de alguma forma, poderão fazer com que esta partilha poderá fazer com que surjam novas ideias e que sejam um impulso para novas atividades. Eu vou dar início a compartilhar aqui então a apresentação. E a pedir se me confirmavam, por favor. Sim, está a partilhar. Sim, sim. Estou a partilhar. Tenho aqui um pequeno problema porque eu própria não consigo ver. Só um segundinho, desculpa. Ok. Lá está, a partilha é isto mesmo, divulgação para o mundo. Então, o desafio que foi proposto no âmbito da criação da rede e no âmbito das bibliotecas foi falar um pouco daquilo que seriam ou que serão os desafios para os bibliotecários e que competências terão estes profissionais no âmbito do ensino superior. Compilei um conjunto de ideias mais ou menos
aleatórias para falar sobre este tema, um enquadramento genérico. No âmbito do ensino superior, estamos a falar de bibliotecas com um domínio específico das ciências da saúde, e nas bibliotecas ou às bibliotecas estão claramente associados estes profissionais que têm um nome comprido, os bibliotecários e todos os profissionais da informação, e vou tentar aqui partilhar algo. Creio que deixamos de ouvir a doutora Mafalda. Doutora Mafalda, consegue nos ouvir? Sim, poderemos ter neste momento uma dificuldade de rede, mas não haverá problema. Peço-vos apenas 30 segundos, porque se for o caso, a doutora Mafalda virá para o local onde eu próprio estou e dará continuidade à apresentação aqui do gabinete. Não haverá nenhum problema quanto a esse respeito. Peço-vos apenas 30 segundos. Vamos aguardar só mais um pouco. Eu vou ao gabinete da doutora Mafalda, só um minuto, por favor. Eu já estive a falar com a doutora Mafalda. Ela vem fazer a apresentação a partir aqui do meu computador e, portanto, teve um problema técnico no dela. Ela não se chamará Francisco Vieira, mas já todos perceberam que será outra pessoa, perceberão dentro do momento. Aguardem só um momento para passar para aqui a apresentação, está bem? Esse que deve ter, que está falando, esse que está saindo. Para ver se está entrando. Sim, mas ele põe como coisa. Já estão a ver e ouvir? Sim, muito bem. Eu peço desculpa, o computador resolveu fazer portanto, a atualização do sistema e desligou. E eu fiquei a falar sozinha durante alguns segundos, portanto, não sei qual foi a parte que perderam, mas vamos partir daqui do princípio. O Francisco está-me aqui a dar uma ajuda, desculpem. À vontade. Ok. E então, estava-vos a dizer que tinha feito aqui um pequeno enquadramento, vamos retomar. Ensino superior, bibliotecas, o domínio das ciências da saúde e então os profissionais. O que é que acontece a seguir? É que no âmbito deste desafio, o próprio regulamento, no seu artigo 4º, identifica os objetivos para que esta rede terá sido constituída e dentro desses objetivos, em tudo parecido com aquilo que o professor Luís fez na sua apresentação, e destacamos aqui o fomentar a cooperação e colaboração, a prestação de serviços em rede, contribuir para o desenvolvimento das diferentes literacias, estabelecer uma política de rentabilização e otimização dos fundos documentais e dos recursos que sejam possíveis de partilhar, promover atividades de formação, sejam elas no âmbito dos utilizadores que necessitam de apoio, seja no âmbito dos próprios profissionais, acreditando que haverá profissionais com competências mais avançadas do que outros e, portanto, podemos tentar
fazer aqui uma partilha dessas competências e dinamizar as bibliotecas, no fundo, usar como desculpa a existência da rede académica das ciências da saúde da lusofonia para promover eventos, quem sabe exposições e outros eventos possíveis, não só no âmbito do contexto científico, digamos assim, também do cultural e do patrimonial. Sendo assim, eu fui fazer uma pesquisa assim, um bocadinho diversa para percebermos que isto das competências dos bibliotecários é uma discussão que já vem desde o ano em que eu ingressei nesta atividade, que na verdade já lá vão muitos anos, e os bibliotecários sempre se confrontaram com as novas competências dos bibliotecários. O que é que têm que aprender de novo a cada dia e o que é que precisamos de explorar para estarmos ao nível daquilo que são as necessidades dos nossos utilizadores. Sendo assim, a primeira autora refere que as bibliotecas universitárias não existem enquanto espaço, mas sim como ambientes de aprendizagem, o que para mim faz muito sentido, sendo que não se trata do espaço bonito onde se pode circular, mas é um espaço que contém conhecimento e muita informação que pode servir às comunidades onde estão inseridas. E depois, o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, em 2016, isto também me parece relevante, afirma que as bibliotecas devem surgir como parceiros de promoção, produção, curadoria, publicação de ciência em Portugal, e isto, obviamente, aqui ampliada a ideia, sendo que isto foi publicado pelo Ministério da Ciência em Portugal. Eu sei que todos os outros países terão algo parecido ou semelhante, mas pareceu-me que fazia sentido na nossa apresentação termos esta referência. Depois fui buscar aqui alguns autores que falam acerca das bibliotecas e das suas competências, os seus serviços, e este autor faz um paralelismo aqui interessante, que é dizendo que as bibliotecas estão algures entre departamentos informáticos e serviços administrativos. E eu penso que os bibliotecários e os profissionais das bibliotecas identificar-se-ão com esta ideia, que na verdade não são serviços administrativos na verdadeira acessão da palavra, não são serviços de informática, mas o facto é que têm que saber de tudo um pouco para poderem prestar um melhor e maior serviço aos seus utilizadores. Assim sendo, as bibliotecas universitárias poderão ser vistas como espaços de aprendizagem, promotoras de conhecimento, apoio a políticas e práticas nas instituições onde se inserem, embora não seja uma prática habitual, poderá ser uma das formas de inovação do contributo das bibliotecas para a instituição, um lugar onde as pessoas estudam, inevitavelmente, uma parte de criação da inovação, sem dúvida nenhuma, e eu concordo muito com esta afirmação, um serviço que procura os utilizadores e não deve ficar à espera que os utilizadores o procurem, e uma entidade que gere recursos e que os tenta disponibilizar da melhor forma possível e mais amplamente difundido. Deve também ainda ser vistas como parceiras dos docentes, sempre aqui numa lógica de colaboração e de partilha. O bibliotecário é então o profissional que pode dar vida a todas estas ideias que as bibliotecas, ou estas competências ou atividades que as bibliotecas podem desenvolver. Nesta lógica, recolhemos aqui algumas ideias sobre competências e eu resolvi apresentá-las desta forma. Poderemos falar das competências tradicionais dos bibliotecários. Então, quais são essas competências? Eu chamei tradicionais às competências técnicas e às competências de gestão. Dentro das técnicas, aquilo que todos os bibliotecários bem conhecem, a catalogação, a classificação, a indexação, de uma forma geral, obviamente que haverá outros itens a incluir. Na gestão, é a gestão das coleções, dos espaços e dos recursos, sejam humanos, sejam físicos. Para além destas competências tradicionais, que conhecimento é que o bibliotecário precisa de ter ou precisa de desenvolver? Na área da informação, da tecnologia, da comunicação e da gestão. E que formação é que pode procurar?
a biblioteconomia, a gestão da informação, a ciência da informação. Esta mais recente e já numa lógica de novas tecnologias e competências digitais. Seguidamente, e tendo compilado estas ideias, eu fui buscar aqui esta sugestão ou testemunho da doutora Susana Henriques, que é bibliotecária da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que me parece que resume muito bem o ponto da situação, ou seja, a atualidade daquilo que se verifica nas bibliotecas em geral, não necessariamente apenas das ciências da saúde, mas a doutora Susana Henriques afirma que entende as bibliotecas como o papel essencial de apoio ao ensino e à aprendizagem, à investigação e à prática das ciências da saúde. O bibliotecário, afirma novamente, assume vários papéis, para além das funções tradicionais, portanto, daquelas que referi anteriormente. A formação dos utilizadores é uma inovação para as competências, para o desenvolvimento de competências de literacia, a promoção da utilização ética da informação, o apoio à edição e publicação científica e a promoção da ciência aberta. Esta promoção da ciência aberta é que traz agora novos desafios a todos os bibliotecários e investigadores em geral, e nós, enquanto bibliotecários, podemos ter aqui uma boa oportunidade de fazer melhor e fazer diferente para os nossos utilizadores. Então, o que é que faz um bibliotecário verdadeiramente? Estão aqui algumas notas: seleciona obras, cataloga, negocia, seleciona os materiais para doar, porque os fundos começam a ficar desatualizados e é necessário, faz a manutenção de sistemas, auxilia os leitores, aconselha, dá formação aos profissionais que trabalham consigo, consoante as decisões que foram sendo tomadas, e a verdade é que o bibliotecário tem um vasto conhecimento de normas, de classificações, de pesquisa bibliográfica, dentro das normas, as mesmas referidas nas competências tradicionais, e conhecem muito bem todo um conjunto de normas que, ainda que não as usem diariamente, sabem que elas existem e, se for necessário, poderão auxiliar os seus utilizadores, as classificações para a arrumação e a organização dos seus fundos e a pesquisa nas bases de dados que vão adquirindo e vão sentindo necessidade de ter disponíveis para os seus ambientes de trabalho. Então, eu diria que as tendências do profissional e da profissão neste momento serão de quebrar barreiras no que respeita à cultura organizacional, portanto, deixar de estar apenas na secretária à espera que seja procurado, mas que tenham uma voz ativa e que sejam tidos em consideração para tomada de decisão. A possibilidade de os bibliotecários participarem também nas atividades de investigação e não serem apenas consultores para ensinarem a fazer uma pesquisa ou auxiliarem numa pesquisa, serem considerados como parte de uma possível equipa multidisciplinar, envolver os bibliotecários no desenvolvimento do currículo de ensino. Poderá ser um desafio interessante de um trabalho colaborativo com os docentes e formação de utilizadores, nomeadamente em termos de literacia de informação, aqui claramente numa aposta daquilo que são, muitos autores referem-se como sendo os estudantes de primeira geração, que são aqueles que chegam e não sabem e precisam de ir aprendendo. E, portanto, há todo um percurso que pode ser aproveitado para desenvolver novas atividades nas bibliotecas. E agora eu coloco aqui uma questão, que é: será que podemos então falar de novas competências, posto isto, e sendo que, assumindo que são realidades, as ideias que até agora apresentei, que serão parte da realidade com que vão convivendo, eu diria que sim. Eu diria que sim, que podemos falar de novas competências e porque as tecnologias da informação fizeram e apresentaram mudanças e desafios muito grandes para os profissionais das bibliotecas. Sendo assim,
os profissionais estão a lutar para reformar as suas formas tradicionais de trabalho. As académicas têm questões e desafios semelhantes, têm as suas particularidades pelos públicos a que têm que chegar, e o avanço tecnológico e os recursos digitais obrigam a alguma destreza para inovar e fazer coisas novas a cada dia. Nestas novas competências, eu diria que poderíamos fazer esta divisão, as competências profissionais, onde estão incluídas claramente as competências, as que referi anteriormente como sendo tradicionais, as pedagógicas, onde se inclui a fluência digital e a capacidade de comunicação, porque precisamos de estar em contacto com um público e precisamos de fazer passar a mensagem, e as de e-learning, para a disponibilização de recursos à distância, e que eu julgo que se enquadram muito bem aqui no contexto e na lógica de trabalho daquilo que é a rede, de que é a RACS. Poderá ser aqui uma forma de partilha e de inovação interessante. Vamos aguardar que sejam ideias nesta área. Deixo aqui também, a título de informativo, que em Portugal saíram um conjunto de recomendações para as bibliotecas e dão muito ênfase a maior parte das coisas que já referi, mas eu gostaria aqui de salientar o apoio a projetos editoriais de publicação académica e científica, que era uma competência que tradicionalmente não passava pelas bibliotecas e que neste momento começa a ser um pouco relevante, digamos assim, dado o conhecimento que os bibliotecários têm das normas de publicação, de catalogação, enfim, e que estão confrontados a todo momento com questões desta área. Acho interessante perceber que isto é agora relevante para a profissão. A ciência aberta traz inevitavelmente novos desafios. Deixo aqui um conceito e o que traz a ciência aberta é tudo e mais alguma coisa do que já conhecíamos relativamente ao acesso aberto. Portanto, o acesso aberto já foi a base daquilo que agora é a ciência aberta, os dados abertos, que é a publicação dos dados de investigação para possível reutilização, a publicação em código aberto de softwares e partilha deste tipo de materiais, possibilitando que seja replicável e, portanto, disponível para o mundo, e isto faz com que surjam redes abertas de ciência e ciência cidadã. Apenas esta referência, porque é mesmo muita informação acerca deste tema, mas eu acho que é importante que as bibliotecas estejam atentas a esta área e que de alguma forma tentem desempenhar algum papel relevante, se não na prática, pelo menos informativo junto das suas comunidades. Então, e para a área da saúde em concreto, quais são os papéis mais emergentes? Aqui surgem pequenas notas específicas que têm a ver obrigatoriamente com a questão da informação médica e clínica, portanto, o tipo de linguagem com que estão a trabalhar é específica, e a Medical Library Association faz um mapa daquelas que serão as competências relevantes para os profissionais das bibliotecas. Assim sendo, têm que estar habilitados a fornecer informação clínica e médica, e saber fazer instruções e referência e educação médica, colaboração em informática, gestão, a ligação, extensão e inclusão, pesquisa de publicações académicas, apoio e defesa do paciente, presença na web e comunicação e gestão de dados. Aqui aparece a gestão de dados na lógica da ciência aberta, seguindo que as principais aptidões de um profissional da informação em saúde poderão ser, afirma esta autora, que devem desenvolver competências na área específica para dar o apoio mais adequado às solicitações dos profissionais, saber criar estratégia de pesquisa
e compreender a terminologia e os recursos adequados a cada pedido, portanto, favorecendo aqui a comunicação com o seu público. Então, para finalizar, de alguma forma, aqui uma nota daquilo que poderão ser as áreas estratégicas da Index Racks. Apenas a título de sugestão, e uma vez que estamos aqui a apresentar o projeto ainda na sua fase embrionária, poderíamos ter como áreas estratégicas o apoio do ensino e da investigação, o apoio à edição e publicação, a formação de utilizadores e o trabalho colaborativo. Isto está mais ou menos referido no âmbito dos serviços, portanto, do artigo 5º do regulamento, que prevê exatamente uma partilha de recursos na sua generalidade. Para o apoio ao ensino e à investigação, as sugestões seriam a criação de um modelo de empréstimo para a partilha de documentos, sejam físicos ou digitais, promover a formação de estudantes, partilhando as experiências que cada biblioteca tem e aproveitando essas experiências, promover a divulgação sobre a ciência aberta e incentivar a pesquisa bibliográfica nas bases de dados adequadas, tentando tirar partido das bases especializadas para a apresentação de trabalhos académicos. No âmbito do apoio à edição e publicação, esclarecer sobre as licenças para publicação. Alguns autores têm ainda dificuldade em perceber. Pesquisar as revistas para a submissão dos seus artigos, apoiar nesta pesquisa. Criar instrumentos de informação para os próprios autores. Às vezes há pequenas dúvidas que quem trabalha diariamente com estas atividades rapidamente consegue auxiliar. Esclarecer sobre a importância da afiliação e a importância não só para o autor, mas também para as instituições que representam. No âmbito da formação aos utilizadores, identificar as necessidades, portanto, dos seus contextos. Apoio académico para os estudantes da primeira geração, que já referi anteriormente, estes estudantes que chegam e que não sabem nada, é só apenas uma forma carinhosa de falar sobre isto, obviamente, mas que não estão num contexto de investigação ainda académico e, portanto, precisamos de lhes apresentar os recursos. Contribuir para a literacia da informação, contribuir para o sucesso académico, de alguma forma acreditar que aquilo que fazemos contribui para o sucesso destes estudantes e participar na criação de cursos online dentro do possível e das competências que possam ser necessárias e o apoio que seja solicitado. No âmbito do trabalho colaborativo, penso que é aquele que é mais, a área estratégica mais abrangente para todos os que integram a rede e que poderá fornecer bons conteúdos para podermos evoluir. Então, as sugestões seriam identificar os recursos de acesso aberto disponível e, portanto, aqui já assumir que estará de um para todos, identificar quais os recursos que estão ou que são possíveis de partilhar dentro das entidades da RACS, aplicar o questionário de levantamento de necessidades que o professor Luís referiu inicialmente, mas que acho que aqui num trabalho colaborativo poderia dar um bom indicador de avaliação da situação, promover a formação técnica e profissional, no sentido em que, se houver instituições que não tenham tanta formação, os colegas que possam ter um pouco mais, partilharem as suas experiências e ensinar, se for o caso. Propor um plano de formação que seja amplamente divulgado, propor os conteúdos para a página, de acordo com os domínios que são abrangidos pelos vários parceiros que fazem parte da rede, e gerir e atualizar os conteúdos da página web, que eu penso que deve ser um compromisso relevante para que esteja atualizado e tenhamos acesso sempre ao melhor de todos os mundos. As propostas no imediato seriam assim, um pouco mais contidas, não é? A criação da página, que já existe o espaço, a identificação então dos recursos que possam ser disponibilizados,
a organização de conteúdos, utilizando uma ferramenta, e a organização por áreas de estudo no âmbito das ciências da saúde, são propostas um pouco mais ambiciosas, que terão que implicar provavelmente outras cadeias de conhecimento que não apenas as dos bibliotecários, mas fica lançado o desafio. Quem sabe as próprias instituições têm serviços de informática com vontade de fazer parametrizações de ferramentas open source, e temos aqui esta Subject Plus, e que dá para a organização de conteúdos de formação, essencialmente, e há uma outra que se chama o Viewfind, que dá para a criação de um catálogo integrado. Quem sabe seja importante ou interessante até ter um catálogo integrado da RACS. Para refletir, deixo também aqui algumas ideias. A Index RACS poderá impulsionar, então, ensino e formação, serviços, tecnologias, investigação, desenvolvimento de coleções, edição, conhecimento específico das linguagens da saúde. E agora mesmo assim um finalzinho, referir que a Index RACS tem a sua responsabilidade para com o mundo, ou a RACS no geral, a rede de bibliotecas no particular. Então, que contributos é que poderia dar para os objetivos, ou para a Agenda 2030? Segundo este autor, este trabalho deste autor, que deixo aqui a referência, as bibliotecas podem contribuir para todos estes objetivos. Neste momento, pelo menos para 3 deles já estamos a contribuir. Muito obrigada pela vossa atenção, e deixo-vos aqui os 3 objetivos para os quais nós já estamos a contribuir: para a qualidade do ensino, a saúde e qualidade, passando a informação da área das ciências da saúde, e para as parcerias, o objetivo 17, que é estabelecer estas sinergias de trabalho e que poderão ter efeitos positivos nas comunidades a que cheguem. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Mafalda. Obrigada pela excelente apresentação. Passaria a palavra ao professor Luís Carvalho, se tiver algum apontamento a fazer, antes de provavelmente abrirmos um momento de partilha entre os membros. Não, penso que a apresentação foi muito clara. Muito obrigado pela qualidade da apresentação. De facto, era importante, neste momento, clarificar quais são os serviços que a Index RACS pretende disponibilizar. Mafalda, se calhar poderemos suspender a partilha. Eu vou já aqui. Exatamente. Estava eu a dizer que de facto era importante, e foi atingido esse objetivo, penso eu, de clarificar bem quais são os serviços que pretendemos, por via da criação desta rede de bibliotecas, a Index RACS, partilhar, e, como foi muito bem dito, assegurar a circulação de documentos para empréstimo e consulta entre as bibliotecas é um desses serviços, assegurar a partilha de práticas e procedimentos de funcionamento também, assegurar a partilha e circulação de exposições aos mais variados níveis da atividade científica e cultural também, realizar ações conjuntas de formação técnica e profissional, foi também bem clarificado que é um dos serviços que pretendemos implementar, disponibilizar e manter atualizada uma página eletrónica comum de divulgação dos catálogos das bibliotecas e das atividades desenvolvidas por cada uma delas é também fundamental para termos de facto uma rede de bibliotecas, e a questão da promoção de ações de formação para os utilizadores é também muito relevante. Portanto, estes serviços que iremos colocar à disposição são fundamentais, mas no dia de hoje aquilo que é muito importante, e vejo o professor João Lobato na sala, a quem agradeço naturalmente a sua presença. O professor João Lobato aproveito para apresentar a quem não o conhece, que serão poucos, porque de facto o professor João Lobato é uma das caras da rede académica das ciências da saúde da lusofonia. Desde a primeira hora
teve um papel fundamental em tudo isto, é neste momento secretário da direção, mas faz muito mais do que isso, é alma, é uma das almas desta nossa rede, e de facto a criação da rede de bibliotecas passou muito por uma decisão da direção e por isso dar uma palavra de agradecimento ao professor João Lobato e abrir também a ele o tempo de antena que entender por bem para este caminho que estamos a fazer. Penso que antes de passar a palavra a todos os participantes, naturalmente, se tiver a oportunidade de abordar a sua visão sobre a rede das bibliotecas, o trabalho que estamos a fazer é naturalmente importante para todos nós. Muito boa tarde a todas e a todos, independentemente do fuso horário onde estejam. É um privilégio estar aqui a partilhar este tempo e este momento convosco, com todos vós. Uma palavra de agradecimento às palavras do professor Luís Carvalho, meu colega de direção. Enfim, somos mais um dos rostos da RACS, mas hoje, felizmente, somos muitos, e muitos no mundo lusófono. Parabenizar e também agradecer a fantástica intervenção da doutora Mafalda, que nos trouxe aqui uma reflexão sobre o papel do bibliotecário neste contexto e não só. Acho que foi muito oportuna e feliz essa participação neste momento, além de apresentar a rede, formalmente a rede de bibliotecas dentro da RACS, mas acho que foi muito importante esse enquadramento e desde já também felicito por essa intervenção e muito obrigado por trazer até nós um papel fundamental que emerge cada vez com maior importância no mundo da promoção da ciência e na divulgação da ciência, que é o trabalho dos bibliotecários e o papel das bibliotecas. Não são só armazéns de livros, não são só arquivos, tem que ser, e cada vez mais são espaços vivos, e isso é hoje já uma realidade, felizmente. E aqui respirou-se isso logo desde o início nesta apresentação. É só dizer que é um privilégio pessoal e de facto é um orgulho de estar a vivenciar este momento em que a Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, a RACS, apesar dos seus 5 anos de existência, ainda é muito criança esta rede no espaço internacional, mas já é muito ambiciosa. E aqui está mais um projeto ambicioso, que esteve sempre no espírito da fundação desta rede, está hoje a ser concretizado a partir daqui, com o trabalho que o professor Luís Carvalho tem dirigido com a criação desta rede interna de bibliotecas, que faz todo o sentido para alimentar a alma desta rede académica internacional, e este espaço, de facto, foi um privilégio. Sinto-me muito honrado por viver este momento convosco e deixo aqui um desafio a todos os colegas e participantes neste desafio, que encaremos este novo projeto da RACS como, de facto, algo oportuno para desenvolvermos novas competências, atingirmos novos horizontes dentro das nossas instituições de ensino superior, através das bibliotecas, através da partilha do conhecimento, que não há coisa mais nobre no mundo, para além de outras, que é esta partilha de conhecimento entre todos. E a RACS tem essa função, de forma gratuita, abnegada, poder, de facto, partilhar com todos aquilo que nós temos, o pouco ou muito que todos nós temos, no sentido de aumentar e melhorar o bem-estar das populações através da saúde, que é esse o nosso fim de todos nós, quando estamos a ensinar saúde, quando estamos nas salas de aulas, quando estamos nas bibliotecas com os nossos estudantes, investigadores e docentes, estamos todos a contribuir para melhorar as condições de saúde dos nossos povos, das nossas populações. Esse é um grande objetivo também global da RACS e acho que esta Index RACS também vai com certeza contribuir para isso. Muito obrigado, foi de facto um privilégio assistir a este momento e desejo os maiores sucessos e vamos todos arregaçar as mangas e trabalhar com esta equipa que pôs cá fora este projeto. Há aqui um desafio também para cada instituição membro da RACS indigite rapidamente um representante efetivo e um suplente para fazer parte do tal órgão que o professor Luís Carvalho enunciou no início, porque depende dessa sinergia depois a operacionalização de todos estes
propósitos que foram aqui apresentados e subjacentes a esta criação. Muito obrigado, um bem-aja, professor Luís, um grande abraço também por este momento e por esta oportunidade. Obrigado. O agradecimento é nosso, naturalmente, pelas suas palavras e pelo contributo. E penso, Márcia, que se calhar nesta altura poderia fazer sentido, até porque se aproxima o tempo que tínhamos previsto para a conclusão do evento, abrir a todos os participantes que de alguma forma queiram intervir, colocando questões ou fazendo comentários. Penso que podemos passar a essa fase, que lhe parece, Márcia? A não ser que a Mafalda queira acrescentar ainda alguma coisa antes de passarmos, não? Então, nesse caso, quem quiser intervir fazendo alguma questão ou uma sugestão face à apresentação que foi feita, tem então aqui um momento para aproveitar a falar connosco. Enquanto as pessoas ganham coragem para intervir, se for o caso, naturalmente, reforçar também um dos outros aspectos que a doutora Mafalda referiu, que tem a ver com a prestação de serviços. Portanto, aquilo que é o compromisso regulamentarmente explícito com a nossa rede de bibliotecas, portanto, propomos-nos a que as bibliotecas que integram a IndexRacs possam colaborar, entre outros domínios, através da prestação dos seus serviços a todos os utilizadores das bibliotecas da RACS, independentemente da sua biblioteca de origem, e naturalmente que para usufruir dos serviços o utilizador deve fazer prova de que está inscrito numa das bibliotecas da RACS. Este é um dos aspectos relevantes, porque estamos numa fase relevante para o crescimento da RACS, o professor João Lobato referiu isso muito bem, e de facto a capacidade que todos nós poderemos ter para, através dos contactos que temos, e a água também não tinha novos parceiros na RACS e a partir daí permitir o crescimento da rede é de facto fundamental para tudo isto. E teremos naturalmente uma área que queremos dinamizar, que é o empréstimo entre bibliotecas e, portanto, neste sentido, nós pretendemos isso mesmo, permitir o empréstimo interbibliotecas, basicamente por duas vias, partilhando a sua coleção com todas as bibliotecas da RACS. O professor João Lobato referiu o que nos une, o que nos move é partilhar, seja o muito ou o pouco, que cada um de nós tem, de acordo com o contexto e a realidade que vivemos. Portanto, é isso mesmo, partilhar a sua coleção e providenciar, junto às bibliotecas da RACS, a requisição de documentos solicitados pelos seus utilizadores. Portanto, se formos capazes de criar uma dinâmica de interação, de apoio, de ajuda entre as nossas bibliotecas, estaremos a prestar um serviço, como também já foi referido, no sentido de melhor dotar as nossas comunidades de condições para desenvolver o conhecimento, que é naturalmente a verdadeira mola para o desenvolvimento social e económico das nossas comunidades. Feita esta introdução, quem é que então quer comentar ou questionar qualquer um de nós? Professor Luís, se me permite, temos aqui uma questão colocada pela doutora Sandra Sousa, da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Viana do Castelo, em que pergunta se, relativamente à criação de um catálogo coletivo na área da saúde, a ideia será criar algo parecido com o RECAP, por exemplo, o repositório de ciência aberta de Portugal. Aqui, se calhar, passo a palavra à doutora Mafalda Lopes, ou ao professor Luís, se quiserem esclarecer esta questão. Sim, penso que é uma fala. Eu não lhe chamei catálogo coletivo, chamei-lhe uma outra coisa, mas não é algo parecido com o RECAP, ou seja, no fundo é criar um espaço onde seja possível fazer pesquisa em várias fontes
ao mesmo tempo, incluindo o RECAP. Portanto, seria um agregador de todos os catálogos de todas as entidades, por exemplo, onde conseguíssemos fazer a pesquisa das existências nestas bibliotecas. Eu não sei se respondi, doutora Sandra. Pode estar sem acesso a som, como escreveu no chat, pode estar sem acesso a som, a intervenção sem microfone, digamos. Temos de seguida. Exato. Sim, avança. O acesso ao documento só poderemos ter se eles tiverem acesso aberto e se ele estiver lá disponível. Aqui era um pouco juntar os dois contextos. O acesso à informação digital, se estiver disponível, e o acesso à informação bibliográfica das existências que as bibliotecas têm e que obviamente não têm digitalmente. Estou-me a referir a livros e até teses e dissertações mais antigas que possam ainda não estar nesses formatos. Portanto, o empréstimo de um catálogo integrado destes recursos das várias entidades poderia eventualmente facilitar a localização. Permitam-me só um pequenino esclarecimento, que é o seguinte: até onde seremos capazes de chegar vai depender de muitos aspectos. A RACS tem um problema, que é um problema comum a muitas instituições e a muitas organizações, que é um problema de financiamento. A RACS vive das cotas que os membros aderentes pagam e, portanto, digamos que é um valor que nos permite apenas ter os serviços mínimos de funcionamento e, portanto, aquilo que nós fazemos com, como eu dizia no início, e o professor João Lobato há pouco também referiu, por via da disponibilização do trabalho de forma gratuita de todos nós e da disponibilização dos recursos partilhados entre todos. Estamos numa fase de crescimento e para essa fase de crescimento duas estratégias são fundamentais e estamos a tentar desenvolver o melhor que podemos. Uma é aumentar o número de instituições aderentes à RACS e por via disso seremos capazes de aumentar o financiamento da RACS e por outro lado a outra estratégia é encontrar financiadores que possam contribuir para o alavancar de iniciativas que permitam a aquisição de determinado tipo de equipamentos ou de software. Naturalmente que percebemos que, de acordo com o dinheiro que a RACS vier a ter disponível, poderemos vir a criar mecanismos que permitam aumentar aquilo que neste momento é a oferta que estamos a ponderar, porque neste momento a oferta é adequada àquilo que são os nossos recursos. E como já dissemos algumas vezes, os recursos são aqueles que todos nós fomos capazes de partilhar, o muito ou o pouco, mas cada um de nós, aquilo que fomos capazes de partilhar, é isso que teremos junto dos outros. Portanto, vamos criar algo sustentado de partilha e de apoio entre todos nós. Só fazendo também aqui a referência, temos mais uma questão no caso da doutora Isabel Pireza. Será como o Becommon, mas só para as bibliotecas da saúde? Talvez Mafalda, se conseguir. Era ótimo. Agora, indo aqui às palavras do professor Luís, isto são apenas ideias, mas sim, era ótimo que existisse um repositório comum, um catálogo comum, mas aqui eu penso que era importante eu dizer que quando pensei nisto foi por causa da lusofonia e, portanto, foi pela língua, foi por termos a possibilidade de selecionar aquilo que é relevante para as bibliotecas. Portanto, isto é uma ideia apenas
e que pode, na verdade, depois o Conselho Coordenador e o Estratégico, numa proposta concreta, achar que não, que já é mais do mesmo, portanto, ou já existem recursos que cumprem esta função. Isto é apenas uma ideia, pode ou não vir a acontecer, mas eu pensei nisto quando referi, foi exatamente pela questão da lusofonia, da língua e da possibilidade de conseguirmos reunir documentação e informação que responda a este princípio da lusofonia. Obrigada, Mafalda. O professor João, por favor. Eu só queria acrescentar também e partilhar com todos mais uma aprendizagem que eu próprio tenho vivenciado à custa da RACS ao longo destes poucos anos, e não só, tenho estado em cooperação há mais de 30 anos com vários dos nossos países de língua portuguesa. Há poucas redes, ou quase nenhumas redes, entre as comunidades lusófonas internacionais, de vários países. E é preciso ter uma coisa sempre presente entre nós. De facto, a de grande diversidade que constitui, de facto, a lusofonia no mundo, em latitudes diferentes, em culturas diferentes, mas uma língua comum, em realidades socioeconómicas muito distintas, mas continuamos a ter uma língua comum. É isto que, de alguma forma, pode distinguir como uma grande mais-valia também. Reverter, eventualmente, estas possíveis barreiras geográficas, socioeconómicas, em desafios, em motores de desenvolvimento para todos. Isto, quando nós estamos a iniciar um novo projeto dentro da RACS, e eu tenho estado em muitos momentos de vários projetos de que a RACS já está a desenvolver, como os núcleos académicos, como as reuniões internacionais e as que o professor Luís já referiu, a revista e o MOTS. A primeira grande barreira que encontramos logo é sempre a barreira geográfica. Podemos presencialmente estar uns com os outros, é difícil, somos de pontos do universo, pontos do globo completamente diferentes, muito distantes. Barreiras oceânicas, né, que nos separam, inclusivamente, barreiras socioeconómicas, barreiras culturais, mas a língua é comum. E se essas barreiras todas nós conseguimos transformar em algo que possa potenciar positivamente a nossa existência, é esse o grande desafio que temos em mãos. Portanto, só deixo aqui esta reflexão, que tem sido uma aprendizagem para mim muito grande, de como vencer estas barreiras, transformando-as, se calhar, em pontes e canais de facilitação entre nós. Se cada barreira que nós encontremos possamos transformar imediatamente em pontes, conseguimos vencer todas estas barreiras. E é isto, naturalmente, todos nós aqui nesta nova rede que vamos encontrar. Vamos encontrar imensas barreiras desta natureza, mas o apelo e o conselho que eu deixo aqui é tentamos todos, de forma criativa, transformar essas barreiras em pontes. Muito obrigado. E para começarmos a fazer esse trabalho, como referi no início, a Index RACS vai de imediato iniciar aqueles 2 trabalhos que apresentei inicialmente, que é a identificação dos recursos disponíveis. Portanto, em breve todos os nossos parceiros vão receber um documento para identificar os recursos que disponibilizam, que têm e que podem disponibilizar, e também um outro questionário de levantamento de necessidades. Estes 2 documentos vão ser fundamentais para definir a estratégia da Index RACS, que está neste momento a nascer, e por isso percebermos aquilo que todos nós precisamos e aquilo que todos nós somos capazes de oferecer serão os 2 primeiros passos para que o caminho seja de acordo com o que todos desejamos. E, portanto, aproveito também para apelar à participação de todos para a devolução rápida e mais completa possível desses 2 documentos, que volto a dizer, é então o documento de identificação dos recursos disponíveis e o questionário de levantamento de necessidades. São estes, digamos, os instrumentos que nos permitirão arrancar de forma adequada com todo o trabalho que pretendemos fazer.
Houve uma questão aqui colocada recentemente no chat, que vem da parte creio que da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, em Angola, em que questionam se a RACS pode fornecer livros a uma faculdade e que mecanismos devem ser feitos para a obtenção dos mesmos. Estou a ver que, entretanto, responderam mais porque só as áreas da informação da saúde. Maria João é de Nela Pita. Obrigada, Maria João. Em resposta a esta questão, depois, mediante os trabalhos da Index RACS, que conforme se forem desenvolvendo e com os recursos que estiverem disponíveis, então depois também podemos dar resposta à questão colocada. Queria apenas também... Mas permita-me só um esclarecimento, Márcia. Na verdade, sim, as áreas de intervenção não são exclusivamente da informação em saúde, é das ciências da saúde, porque a RACS é uma rede académica das ciências da saúde, mas dentro das ciências da saúde a intenção é trabalhar todas as áreas que as instituições que fazem formação na área das ciências da saúde têm. Portanto, não é apenas da informação em saúde, é das ciências da saúde, porque é essa a nossa área de intervenção no âmbito da nossa rede. Relativamente aos livros, pois, neste momento não estamos ainda aptos para identificar os recursos que temos disponíveis. Acreditamos, até porque todos nós sabemos que de vez em quando temos a possibilidade de fazer alguma partilha a esse nível, é um dos caminhos que vamos seguir. Logo que tenhamos identificado os recursos disponíveis, volto a dizer, um dos documentos que vamos implementar, uma das estratégias que vamos implementar imediatamente é a identificação de recursos disponíveis e depois, a breve prazo, seremos capazes de melhor responder a essa questão. Professora, permite-me só acrescentar que esta identificação de recursos disponíveis nesta primeira fase é nada mais, nada menos do que o preenchimento de um fecheiro, não é? Com a informação básica que eu, na verdade, não consegui encontrar para todas as entidades que iniciei a pesquisa, e basicamente é o link da instituição, o link do catálogo da biblioteca, se existir, uma vez que eu não consegui chegar a todos, portanto, cada um poderá dar um contributo positivo e dizer ainda não temos, ou então é este e facilita, e um link do repositório institucional, se eventualmente existir também. Portanto, este levantamento da informação nesta primeira fase seria apenas de forma simples, os recursos aqui entendidos como o espaço que as instituições têm online para uma pesquisa. Obrigada, Mafalda. Foi entretanto colocada uma questão da parte do Instituto Superior Politécnico Atlântida de Angola, que creio que ficou respondida também com esta informação que a doutora Mafalda respondeu agora há instantes, relativamente à disponibilização do slide com todos os participantes nesta sessão. Creio que sim, que não haverá problema e que teremos condições de partilhar. Depois veio uma questão também. Desculpa, sim, Mafalda, partilho com a Márcia e fará o favor de disponibilizar na página. Com certeza. Da rede. Uhum. Está bem? Ok. É aqui colocada também uma questão sobre quantos funcionários devem trabalhar numa biblioteca tradicional. Francisco Jesus Silva, da Universidade Agostinho Neto, em Angola. Não sei se, Mafalda, se quiseres. Depende do investimento que queiram fazer, obviamente. Depende do número de estudantes, da dimensão da biblioteca, do trabalho que esteja subjacente a essa atividade. Pode ter pode ter 20, e aí, obviamente, consegue fazer um tipo de trabalho, 20 conseguem fazer 20 tipos de trabalho.
temos sempre que escalar. Obrigada. Queria apenas também fazer uma nota para todos os presentes, que foi colocado e será disponibilizado novamente para quem não se tenha apercebido, a ligação direta para a página da RACS, onde está disponível o regulamento que tantas vezes aqui foi referido nesta sessão. Podem, entretanto, encontrar nessa ligação direta o documento que está disponível para leitura e para ser descarregado para consulta de todos. Não havendo mais intervenções, estou a tentar perceber se há às vezes até alguma mão no ar, mas que não se vê. Creio que o professor Luís tem a palavra, se calhar, para dar o encerramento. Sim, o encerramento é apenas para reforçar o momento que estamos a viver, é um momento de lançamento de mais uma iniciativa da RACS, com a criação da rede de bibliotecas, e para, nesta dinâmica de partilha e de apoio mútuo entre todos nós, solicitar que cada um de nós, nos meios em que tal for possível, possamos em cada um dos dias fazer algo para maior divulgação da RACS e também para podermos encontrar os caminhos necessários a que a missão da RACS possa melhor ser cumprida. E, naturalmente, renovar os cumprimentos em meu nome pessoal, em nome de toda a direção da RACS, em especial do Presidente da Direção, o professor Jorge Conde, que por dificuldades de agenda não pode estar aqui presente connosco, mas pediu para apresentar a todos um abraço e desejar que os trabalhos tenham sido de vosso agrado e que a expectativa para que a rede de bibliotecas seja de facto contributiva para a consolidação da missão da RACS é naturalmente o desejo de todos nós, dele também, e por isso renovo os cumprimentos, agradeço a presença de todos os que dedicaram estes minutos a acompanhar esta cerimónia de lançamento da Index RACS, desejo naturalmente a continuação de um dia bom e espero que possamos todos juntos fazer crescer esta ideia e por via disso sermos todos melhores, podermos promover o desenvolvimento científico, académico, social, pessoal de todos os membros da nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada.